A paz do Senhor, povo de Deus, por aqui Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu estou aqui para fazer um vídeo resposta sobre perdão. Perdão, ele é sentimento ou é mandamento? O que as Escrituras nos diz? Perdoar é opcional? Perdoar eu tenho que sentir? Perdoar é mandamento? Perdão é algo que eu tenho que liberar se eu for ofendido, ou perdão é somente se eu ofender? Essas questões queremos responder baseado na Bíblia. Se você ainda não é inscrito no canal, vamos criar uma série de vídeos respostas para responder a perguntas simples baseadas na Bíblia, que precisa estar sempre no nosso dia a dia. Por isso que o canal se chama Bíblia para o Cotidiano. O que você entende sobre perdão? O que te ensinaram sobre perdão? E o que é o perdão da Bíblia? O que Jesus nos ensina? Entenda que nós temos que partir da primícia, que tudo vem de Jesus. Todo o nosso ensinamento, toda a nossa conduta parte do que Jesus falou, seus discípulos replicaram, os seus apóstolos ensinaram para que chegasse até a mim e a você. Pouco importa a opinião do professor Tony, porque o que prevalece é o que diz as Escrituras. Primeiro, perdão, ele não é um sentimento, ele é mandamento. Mas vamos dividir. Por que não é um sentimento? Porque você não tem que sentir que tem que perdoar quem te ofendeu. A Bíblia nos ensina que eu tenho que perdoar primeiro aquelas pessoas que eu penso que eu tenho, que ela tem, na verdade, alguma coisa contra mim. Não é que eu tenho alguma coisa contra ela, é que ela tem contra mim. Então, logo, eu não sinto de perdoar. Porque se perdão fosse um sentimento, nós teríamos que nos ajustar ao padrão humano. Ele está certo em não perdoar, ele não sentiu. O professor está certo em não perdoar, ele não está sentindo em perdoar. Mas, como estamos falando de Bíblia, temos o ensinamento de Jesus dizendo: você não tem que sentir, você simplesmente tem que perdoar. E como estamos falando de Bíblia, abra aí sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 18, do versículo 15 ao versículo 22. Jesus ensina sobre perdoar. Lembrando que esse perdão se dá primeiro a irmãos em Cristo. Por quê? Porque o mundo não segue o padrão bíblico. O mundo segue o padrão que eles determinaram como certo e errado. Nós seguimos o padrão bíblico. Mateus capítulo 18, do versículo 15 ao 21, Jesus começa a ensinar sobre o perdão, sobre demandas entre os irmãos. Só que lá no versículo 21, que é o que eu quero me atentar, Pedro, ele salta de lá, o Pedro, o famoso Pedro, e faz uma pergunta no 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Olha a pergunta de Pedro. Uma pergunta que não está atrelada a sentimento, está atrelada à decisão. Até quantas vezes eu perdoarei o meu irmão se pecar contra mim? Pedro pergunta: 7? Para muitos de nós, para mim, professor Tony, já é um absurdo pensar em perdoar alguém 7 vezes. E Pedro faz essa pergunta achando que 7 era muito. Aí Jesus, no versículo 22, me diz assim: Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7, 490 vezes. Eu te pergunto, é sentimento perdoar? Ou Jesus está dizendo: você não tem que sentir, você simplesmente perdoa? Então, já começamos a tirar uma máxima.
Perdão não é sentimento. Perdão é decisão, mandamento para que se perdoe. Mas bem, e aí eu quero trazer algo que são maiores do que perdão. Eu deixei os versículos aqui anotados. Eu quero te mostrar que perdão é maior do que a sua oferta. Como, professor? Sim, você sabia que se você estiver numa igreja e tiver que ofertar, seja uma quantia mínima, hoje falando da nossa moeda, R$2, que é uma cédula, a R$200, que é a cédula menor e a maior. Sabia que se você for ofertar e você lembrar que o teu irmão tem algo contra você, você segura a sua oferta, primeiro reconcilia com o teu irmão e depois volta para ofertar? Por quê? Porque Deus não vai aceitar a sua oferta se você estiver sem liberar perdão para o seu irmão. E o texto é bem claro, de Mateus, capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 24, que é o irmão que tem uma demanda contra você. E ele diz bem claro, o perdão é maior do que a oferta. Então não adianta você querer ofertar se você não liberar o perdão. Vamos para o texto? Vamos lá. Mateus capítulo 5, 23 e 24. É onde eu quero me atentar. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, lembre-se, não foi você que causou, mas foi o irmão que se sentiu ofendido por coisa talvez que você nem saiba. Mas ele se sentiu ofendido e te disseram, olha, aquele irmão está ofendido com você. Aí você diz, mas eu não fiz nada. Isso. Já que você sabe que ele tem alguma demanda com você, deixa a tua oferta, vai pedir perdão para o irmão, dizendo, me perdoe se eu lhe ofendi de alguma maneira que eu nem sabia que tinha lhe ofendido. É sério, professor. É Bíblia. Versículo 24. Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. O perdão não é um sentimento. O perdão é maior do que a oferta que você tem para ofertar. E o perdão, ele é condicional ao perdão de Deus. O que é isso, professor? Então quer dizer que Deus só me perdoa na proporção que eu perdoo? Isso mesmo. Está na Bíblia? Com certeza. O perdão, ele é condicional ao perdão de Deus. Você quer obter o perdão de Deus? Libere perdão. Você quer obter o favor de Deus? Perdoe. Você saia perdoando para que você tenha o perdão de Deus. Mas aonde que está isso, professor? Livro de Mateus, capítulo de número 6, versículos 14 e 15. Acompanhem comigo. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará das vossas. Opa! Então, quando eu me achego para orar e peço perdão a Deus e eu não libero perdão para quem me magoou, Deus está dizendo, eu também não te perdoo. E melhor, isso aqui é voz de Jesus. Não foi Pedro, Paulo, João ou Marcos. O próprio Jesus está ensinando. E sabe que texto é esse? A oração do Pai Nosso. Se Ele é o meu Pai, Ele também é o seu. E se é o seu, é o meu. Então somos irmãos e temos que viver em união. Então Ele diz que eu tenho que perdoar aos homens para que eu receba o perdão de Deus, condicional. Mas o versículo 14 e agora o versículo 15 diz assim, se porém, condicional, se porém não perdoares aos homens as vossas ofensas, a Bíblia não está dizendo que você não foi ofendido. A Bíblia não está dizendo que os homens não te ofenderam. Ele está dizendo, é verdade. Você foi magoado, você foi ofendido, você foi traído. É verdade. Eu entendo Jesus dizendo, eu não estou negando que você foi ofendido, traído. Porém, eu quero que você se atente à segunda parte.
também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas? Pergunta: você ofendeu Jesus hoje? Você ofendeu Deus hoje? Você ofendeu o Espírito Santo hoje? Você quer o perdão de Deus hoje? Eu te digo, o perdão de Deus só vai vir quando você perdoar o seu irmão. Então, logo, o perdão ele é condicional. E para nós encerrarmos o nosso vídeo de hoje sobre perdoar, quem nunca ouviu? Quem perdoa é Deus. Uma mentira satânica e diabólica. Quem perdoa não é só Deus. Já mostrei para você alguns versículos dizendo de perdoar o próximo. Mas tem gente se escondendo dizendo: eu não perdoo ninguém, quem perdoa é Deus. Arrogância e arrogância. Porque a Bíblia me diz que eu tenho que perdoar o meu irmão. Então, como se a Bíblia diz que eu é que libero o perdão, eu digo que eu não perdoo. Só quem perdoa é Deus. Uma mentira que cai por terra hoje. Tome você a decisão de perdoar, porque está na Bíblia. Colossenses capítulo 3, versículo de número 13. Vamos ver? Diz assim: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também. Então, o perdão, só quem dá não é Deus. O perdão, quem libera sou eu. Quem pede sou eu. Então, logo, o perdão nunca foi, não é e nunca será um sentimento. Perdão é mandamento. Eu te perdoo, você me perdoa. Deus nos perdoa. Então, só entendendo que Cristo me perdoa pelos meus pecados cometidos hoje, eu consigo perdoar os meus irmãos. Eu consigo viver em união. Então, aprenda da palavra de Deus. Não espere sentir, porque você não vai sentir em perdoar. Apenas libere o perdão. Deixe que do seu coração cuida Deus. Mas o perdão tem que ser liberado. Não porque eu quero, não porque você quer, porque Deus ordenou. E se não é sentimento, é mandamento. E se é mandamento, nós temos duas opções. Ou nós obedecemos, ou nós desobedecemos. E a Bíblia diz bem claro que Deus não tem negócio com o desobediente. Pergunta para você: você vai perdoar e liberar perdão e ficar na obediência? Ou você vai reter o perdão e ficar na desobediência? A decisão é única e exclusiva sua. Mas fique sabendo que Deus só irá te perdoar na medida que você liberar perdão. Por aqui, Tony Pinho, o canal Bíblia para o Cotidiano, uma série de vídeo-resposta aprendendo com a Bíblia sobre princípios bíblicos. Perdoe e seja perdoado em nome de Jesus.